não saber combinar as peças que já tem no seu guarda-roupa. E, gente, isso, né, antes de adquirir uma peça de roupa, é muito importante a gente já conseguir combinar, entender o que a gente já tem lá no nosso guarda-roupa, tentar combinar essas peças, e quando a gente traz uma peça nova, a gente já vai colocar ela sabendo como a gente vai combinar, em quais ambientes a gente pode usar. E para isso, gente, para combinar as peças de roupas, existe técnica. Sim, existe técnica. E o grande problema, um dos grandes motivos também para aquela insegurança de quando a gente está bem vestida, né? Então a gente comprou uma roupa nova, todo mundo está falando que a gente está bem vestida e a gente está ali com aquele diálogo interno achando que não está legal. Por quê? Porque a gente não sabe o que a gente está fazendo. É a insegurança. A insegurança, como eu disse, ela vai transbordar, ela vai passar para as pessoas vão notar que você não está confortável, que você não está se sentindo bem naquela roupa. E uma coisa que é muito bacana a gente entender é que se a gente tem o conhecimento da técnica, até pelo fato de a gente saber o que a gente está fazendo, isso traz mais segurança e você se sente bem vestida. Né? Porque não adianta, por exemplo, dentro de um processo de consultoria de imagem, eu sempre falo isso também para as alunas que estão se formando, é muito importante explicar para a cliente por que ela está montando aquele look, explicar qual é o conhecimento, qual é a técnica que está usando, né? Dentro do curso, inclusive, tem um módulo de técnicas de montagens de looks. E nesse módulo, eu incentivo as alunas a montarem os looks. A gente tem um exercício prático onde a aluna aplica primeiro nela. Por quê? Porque ela tendo a segurança de ver na prática que aquela técnica funciona, isso também vai dar mais segurança para ela aplicar na imagem dela, que é extremamente importante, né? Afinal, nós somos o nosso cartão de visitas, mas também tem a questão de conseguir passar esse conhecimento com mais segurança, porque você sabe que efetivamente aquela técnica funciona. E isso é muito poderoso, porque não adianta eu falar para minha cliente que roxo com verde funciona. Se ela não entender o porquê que o roxo com verde não funciona, se eu não venho aqui no círculo cromático e eu falo, porque o verde e o roxo, eles são uma combinação tríade, e se a gente quiser, a gente ainda pode inserir um ponto laranja que vai funcionar no look, ela não vai confiar, ela não vai, mas será? Quando você mostra que tem uma ferramenta que dá essas informações para ela, isso faz mais sentido. Quando você explica para ela como combinar uma textura, como que uma textura acalma a outra, como que ela vai conseguir usar, por exemplo, uma peça de paetê em um look de dia a dia, como que ela vai conseguir usar uma peça de cetim no dia a dia para deixar, né, tirar aquelas peças que ficam de castigo esperando uma ocasião especial. Então, quando a gente consegue explicar isso para a cliente, ela consegue usar com segurança. E quando a gente entende isso também, a gente consegue versatilizar, a gente consegue multiplicar os looks do nosso guarda-roupa. Então é muito comum em muitos processos de consultoria, que também é um grande mito, achar que toda cliente a gente vai precisar comprar, fazer um guarda-roupa novo. Isso, até tem uma série aqui no canal que eu falo sobre como começar um guarda-roupa do zero, e eu falo sempre isso, que a gente nunca começa um guarda-roupa do zero dentro de um processo de consultoria de imagem, né? A menos que a cliente, por exemplo, teve uma mudança drástica de estilo de vida. Então, saiu do Nordeste do Brasil, uma região que não faz frio, e foi morar no Canadá. Aí é óbvio que a gente vai ter que construir praticamente um guarda-roupa do zero, porque a mudança climática é, né,
absurda. Então, a gente vai ter que fazer uma mudança. Ou, por exemplo, a cliente mudou de trabalho, mudou de cidade, teve filhos. Às vezes acontecem, já tive casos que a gente teve que começar praticamente um guarda-roupa do zero e tudo bem. Nesses casos, tudo bem. Mas o fato é que é um mito achar que a consultora de imagem vai chegar na sua casa e ela vai jogar tudo fora e que vai falar que nada daquilo funciona e vai começar um guarda-roupa do zero. Na a grande maioria dos casos, a gente não precisa fazer compras. A gente faz uma listinha, né, de peças ali que a gente sabe que vão ser úteis dentro daquele guarda-roupa, que vão ser peças de ligação, que vão ser peças que vão trazer mais versatilidade para aquilo que ela já tem, ou a gente identifica então as faltas. A cliente não tem nenhum vestido, a cliente não tem nenhuma peça de alfaiataria e a imagem que ela quer transmitir precisa, essas peças de alfaiataria vão ser úteis. Então a gente faz ali uma listinha daquilo que vai ser útil para a cliente, mas nem aquela etapa de shopping que aparece nos programas de televisão, a gente não faz tudo num dia. Né? É um mito achar isso. Isso só acontece em programa de televisão porque eles têm um budget, eles têm patrocínios de lojas, né, para usar aquilo ali, mas de forma útil, né? Nem é útil e nem é saudável financeiramente para a cliente, mas também para o guarda-roupa dela, que ela invista tudo em uma única vez. Por quê? Porque é difícil a gente encontrar as peças dentro do tecido que a gente quer, da modelagem que a gente quer, da cor que a gente quer e também do valor que está dentro do orçamento da nossa cliente. Então, a gente deixa uma listinha com ela e a cliente vai comprando isso gradativamente. Então, essa base de guarda-roupa, só com as técnicas de montagens de looks, a gente consegue aproveitar, a gente consegue montar looks assim fantásticos, incríveis, e é onde realmente a cliente percebe que a consultoria de imagem valeu a pena, é onde a mágica acontece, é nessa etapa, é a etapa mais gostosa, mais prazerosa, a gente vê o brilhinho no olhar da cliente, e muito disso a gente consegue fazer com que a cliente tenha usando apenas as técnicas de montagens de looks. Então, é muito bacana a gente buscar conhecimento nesse sentido também para conseguir versatilizar e sanar, né, esse problema de ter muitas peças e sentir que não tem nada para vestir. Às vezes, você até tem um bom acervo, você tem peças que conectam entre si, mas se você não souber como combinar, não adianta nada. Então, buscar o conhecimento aí também de técnicas de montagem de looks é extremamente útil e pode salvar o seu guarda-roupa e também o seu bolso.